Olá, sejam muito bem-vindos ao Diversidade e Inclusão, um podcast jornalístico que aborda a diversas temáticas relacionadas ao racismo, capacitismo, a homo- e LGBTfobia, etarismo, além de sexismo e outras opressões. Nosso objetivo é discutir esses temas usando a comunicação como uma ferramenta de ação ao combate a essas problemáticas. Esse programa é produzido pela agência UVA, em parceria com a disciplina de Comunicação Inclusiva. Cada episódio conta com uma participação especial e um recorte específico. Eu sou Isabela Landim. Eu sou a Beatriz Ferreira. E hoje a gente vai entrevistar a nossa colega de classe, né, de disciplina, Joyce Guilherme. E a gente vai falar um pouquinho sobre o capacitismo. A gente está querendo abordar um pouquinho sobre a surdez unilateral, que é uma deficiência reconhecida atualmente e muito pouco falada. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas que têm essa condição, às vezes, não são nem reconhecidas como realmente uma deficiência. Eu acho importante falar. Você quer falar um pouquinho sobre sua vivência? Vou falar um pouquinho. Meu nome é Joyce Guilherme, eu tenho 28 anos, sou estudante aqui da Veiga também, estou no 7º período de publicidade. E é sempre bom falar sobre algo que está comigo, acho que a maior parte da minha vida. Eu descobri isso, tinha 11 anos. Assim, quando eu descobri, foi bem no inicinho, então eu tinha perdido só 10% da audição. E aí, com o passar dos anos, foi aumentando. Hoje já estou com menos 30%. Então, eu acredito que quando tiver aí com 50, 60, vai ter, sei lá, menos 50, menos 60%, não sei. E assim, é sempre bom conversar e conscientizar a galera, porque é um assunto muito pouco falado e acho que muito da gente não usar o aparelho auditivo, então a galera não leva muito a sério. E pode Fala que piorar, você né? fala que você só ouve o que você quer ouvir, enfim. E Mas às é vezes isso. muita gente não tem paciência com as pessoas que têm essa condição. Sim. Por exemplo, minha mãe, ela tem essa mesma deficiência, ela não escuta de um lado inteiro, assim, do ouvido. E às vezes a gente não tem paciência quando ela fala que não entendeu, que não ouviu, pede para repetir, a gente fica estressado com as pessoas. E assim, a gente tem que ter paciência porque a pessoa realmente tem uma condição, né? Que não é vista. E é por isso que as Exato. pessoas têm esse preconceito, porque ela não vê que aquilo é uma deficiência, Sim. que é interno. Então é muito difícil para essas pessoas mesmo. É muito complicado. Eu descobri porque, assim, estava em sala de aula, e aí a professora falou com a minha mãe que tinha algumas coisas que eu não entendia, sei lá, ou por falta de atenção, enfim. E aí a gente achou estranho, minha mãe achou estranho, falou assim, cara, vou te levar para fazer uma audiometria. Aí fui lá num espaço muito parecido com esse, inclusive, que a gente está. E aí tem uns aparelhos e tal, ele vai colocando os decibéis, né? E aí, de acordo com o que você vai ouvindo, você fica com a mão levantada. Quando você para de ouvir, você abaixa. Então, assim, aí é a partir disso que é detectado, porque tem o ouvido do ser humano, ouve até X e tal. Aham. E aí, depois, se você para de ouvir, constata lá. E aí, depois tem mais um outro exame que eu não lembro agora, que é realmente para dizer a porcentagem certinha. E aí, descobri isso por causa de fone de ouvido. Então, assim, galera, já presta atenção Importantíssimo. aí. Principalmente quem tiver criança pequena. Hoje em dia a gente tem muito mais do que antigamente esses fones, né? Sim, sim, Intra-auriculares, sim. que Sim. isso acaba com a audição da pessoa. Na minha época tinha, mas era pouco, mas o que eu tinha não entrava muito, Aham. mas foi o suficiente Foi o para me deixar suficiente. assim. Então é muito mais perigoso hoje em dia, a galera que fica full time com aquele fonezinho. Exato. Tem muito mais risco precoce, né? Sim, e aí eu gostava muito de ouvir música alta, né? Até hoje eu gosto, mas acho que hoje é mais porque eu não consigo ouvir, Aham. né, do que qualquer coisa. Do Então que eu antes, acho que era pra que explodir mesmo. eu acho que tá alto assim, tipo, pro meu nível e tá muito mais alto para as Aham. pessoas, né? Então, tipo, baixa isso aí, não, mas pra mim tá ok. Sim, sim. Então, assim, cuidado aí pra galera. Então, fica esse alerta, né, cara? Porque, assim, durante o dia a dia, isso não me atrapalha tanto porque eu já consegui, tipo, driblar as coisas. Por exemplo, às vezes alguém tá falando comigo, eu olho muito pra boca, que eu consigo entender mais, ler os lábios e tal.
Só se realmente, cara, a pessoa fala muito rápido, ou sei lá, que qualquer coisa que seja eu não consigo entender. Eu falo, pô, repete, por favor. Aí eu ainda explico que eu tenho isso e tal. Mas, assim, é tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na época da pandemia, a galera usava máscara quando você tinha que ter algum contato com as pessoas. Era mais difícil pra você, porque não dava pra entender o que a pessoa Nem tava ler falando, lábios. nem ler os lábios e nem ouvir, né? Então deve ter sido muito mais complicado. Na época da pandemia, foi um pouco mais difícil, sim. Aham. Apesar de que eu também não saía muito, Claro. né? A gente tava meio recluso. Sim. Mas se você tivesse que se comunicar sei lá, qualquer lugar, no mercado, no Sim, hospital, sim. era um pouco mais difícil, sim. Aí eu só ficava falando, pô, fala um pouquinho mais alto, por favor. Gritei um pouquinho. Nem pra todo mundo eu ficava falando, porque eu tenho problema assim, não. Não, A gente até porque nem precisa sempre, né? As pessoas só têm que mas- respeitar ali. Aí eu só falava, pô, fala um pouquinho mais alto aí, por favor, e tal. E aí era isso, né? Ou então, tipo, se eu tivesse com alguém, a pessoa repetia pra mim, falou isso e isso. Tá, beleza. É uma dificuldade, mas a gente consegue ir driblando aos poucos, né? Às vezes as pessoas não têm paciência, assim como você falou, mas, cara, se você quer ser entendido, você tem que repetir, né? Sim. Mas às vezes eu só concordo, dou uma Deixa aí. risadinha. Às vezes eu só falo, Sorri sim, a verdade. cena. Exato. Se eu não entendo, se eu ver que eu tô repetindo muito pra pessoa repetir e eu ainda não entendi, eu falo, é verdade, é. Então tá, então vambora. Aí às vezes nem é o que a pessoa falou, né? Mas é É isso. mesmo uma pergunta. Eu fico pensando, espero que isso não seja uma pergunta. Pô, complicado, né? É aquelas Não te respostas julgo, tá? genéricas. Não te julgo, porque eu faço mesmo. E no trabalho, você acha que isso te atrapalha de alguma forma ou você consegue lidar muito bem? Cara, eu assim, pro que eu faço, eu acho que eu consigo lidar super bem. Eu acho que a gente tem muitas formas aí como eu falei, de driblar isso aí. Mas não é uma coisa que me afeta muito, não. Mas eu acredito que no futuro, conforme for perdendo, né, talvez vá afetar muito mais até chegar uma época de realmente usar o aparelho. E aí sim sentir que, de fato, é uma deficiência. Não que não seja uma deficiência, Sim. mas algo que vá me fazer realmente, sei lá, ou aprender Libras ou alguma coisa. Porque assim, o meu ouvido direito é muito bom, 100% bom. Mas o esquerdo tem esse problema. Então, eu não sei, e até hoje eu não descobri se isso pode ser uma coisa que vai afetar o outro. Entendi. Eu acredito que não, porque foi um problema exclusivo dele, né? Desse ouvido. Sim. Não é nada genético. Mas eu não sei. Então, assim, se começar, acho que talvez afetar o outro, eu sentir que tá indo muito rápido, né? Perdendo muito rápido a porcentagem desse, talvez eu aprenda mesmo Libras e tal. Eu acho que isso, inclusive, é entre aspas, um preconceito que a galera tem. Tipo assim, mas você já aprendeu Libras? Não, eu não sou obrigada a aprender. Sim, claro. Entendeu? Eu ouço, eu ainda ouço, gente. Então, Não dá pra generalizar, né? Porque Não você dá. escuta de um lado, a pessoa já acha que você tá surda. Pois Não é é. isso, assim. Não, já quer gritar com vocês, não precisa gritar. não. É só falar um pouquinho mais Sim. alto. Talvez um pouco mais devagar, porque as pessoas Sim. falam muito rápido, não tem muita paciência, acaba... Cara, fala um pouquinho mais devagar, até nesse tom de voz você vai me entender. Sim, com certeza. Então, porque também tem gente que fala baixo normalmente, né? Tem gente que tem a vozinha mais baixinha e tal. Mas assim, cara, não sinto que me atrapalha. Inclusive, eu já deixo sob aviso quando eu entro num trabalho novo, alguma coisa, já deixo sob aviso que eu tenho esse problema e tal, e tá tudo certo. Super tranquilo. Eu acho que se eu, sei lá, precisasse muito trabalhar com a questão do... Apesar de trabalhar com audiovisual, né? Querendo ou não mas acho que se eu tivesse que ter um áudio muito minucioso para as coisas, talvez fosse me atrapalhar sim. Se eu fosse, sei lá, nem sei, alguma cantora, talvez que eu precisasse prestar muita atenção. Talvez, acho que isso seria um problema. E, obviamente, teria que usar técnicas aí para também passar por cima disso. Sim. Mas, hoje em dia, eu não sinto que me atrapalha, não. E assim, eu acho curioso porque, como eu falei antes, minha mãe também tem essa mesma questão e uma amiga minha do trabalho também tem essa mesma questão. Então, assim, acaba que já tá no meu dia a dia isso, né? E com essa minha amiga do trabalho, a gente tem até um ritual, assim, na hora do almoço. Sempre tem que ter alguém sentando do lado esquerdo dela, que é o lado... Então, a gente já tem isso, assim, é uma questão de costume. Você vai se adaptando com a Dela pessoa. também é o lado esquerdo? Dela também é o lado esquerdo. Olha só. Olha que coisa. Vai ver que é um problema que afeta mais o lado esquerdo. Pode ser. Às vezes Por tem algum alguma coisa motivo cerebral, física, talvez, não sei. talvez.
E aí, assim, é engraçado que a gente tá andando na rua, aí a gente se lembra assim, não, tem que andar desse lado. É uma coisa meio que já... É legal que a gente vai se adaptando, né? Sim, é igual, E a mesma coisa com o minha mãe. pessoal geralmente quando tá falando assim comigo, aí o pessoal tá muito do lado esquerdo, sei o quê. Não, pô, fala aqui desse lado. Tipo, aí a pessoa já vira pro outro lado, aí já começa fala a falar melhor. e tal. É engraçado. Poxa, porque eu acho que também não custa nada você se adaptar à rotina da pessoa. tem Poxa, empatia. Principalmente quem tá no teu dia a dia, né? Eu acho que a pessoa fica um pouco mais consciente também daquilo ali. E já meio que se acostuma, né? Normal, eu acho que depois de um tempo, você esquece e fica meio que no automático, né? Tipo assim, fulano tem uma questão, pô, vou falar mais desse lado e tal. Já vira uma questão de costume, rotina e tal. Assim, uma coisa que eu acho muito complicada nesse caso é que, como eu acompanho de perto o caso da minha mãe, né? Ela já foi algumas vezes, também fez esses mesmos exames. Isso incomoda bastante ela, porque ela trabalha com a dança e foi por muitos anos professora de sapateado. Então, era um barulho absurdo o tempo todo. Talvez isso tenha agravado a situação dela. E quando ela foi no médico para ver essa questão, ele indicou o aparelho auditivo, né, para colocar. E assim, um aparelho de um ouvido é, acho que, sei lá, R$8.000. É, bem caro. Então, você vê que é uma coisa muito difícil acesso, né? Poxa, é uma questão tão comum. Você vê que, cara, eu tenho 3 pessoas ao meu redor que têm esse mesmo problema. Então, imagina. Então, assim, é uma coisa muito difícil você ter essa acessibilidade, né? Nesse caso, assim. Sim. Porque é difícil, é caro. Não é todo mundo que tem condições de pagar R$8.000 de um aparelho auditivo. Então, a gente tem que se adaptar com essa questão mesmo. Eu sinto que é uma coisa que acho que ainda falta o governo olhar de fato, sabe? Porque, não é uma deficiência que vai te atrapalhar, sei lá, a se locomover, nem nada do tipo. Mas, cara, é uma deficiência. Tem que ser olhado com cuidado, porque isso atrapalha em diversos âmbitos da vida, né? Porque, até, cara, imagina, uma pessoa que tem esses problemas e tal, pô, pra atravessar a rua, ela precisa estar atenta o tempo todo. É uma moto que é tem, uma moto, qualquer coisa. Então, eu acho que assim, cara, falta muita coisa ainda da parte do governo para olhar para essas pessoas que não têm condição de comprar um aparelho. Porque, assim, cara, a gente tem uma população aí extremamente pobre, né? Em grande parte do país. O Brasil é um país muito grande, muito diverso. Tem gente muito rica, como tem gente abaixo da linha da miséria aí. Então, assim, cara, essas pessoas, será que elas não têm dignidade? Tipo assim, elas não podem ter a dignidade de ter, de ouvir bem, de qualidade de vida mesmo. Só que eu fico pensando, cara, que tem lugares que a gente não tem nem água direito, não chega nem água. Aí vai pensar nessa questão. É verdade. Então, assim... isso é um menor dos seria o menor dos problemas, mas ainda assim é um problema. Tem que ser visto como um problema. Não dá pra gente ficar passando pano pra tudo isso que acontece e achar que não é um problema. Porque, sabe? E não só em relação a essa deficiência que não é vista, né? É aquilo, ela não é vista. Você não sabe o que a pessoa tem. Então, isso ainda é mais complicado ainda do que as pessoas que têm uma deficiência física, que você consegue ver, visível, né? Então, é mais difícil ainda para essas pessoas, porque às vezes ela só quer ouvir bem, ouvir direito, e não consegue se adaptar. Não é o seu caso, né? Você consegue se adaptar à sua rotina, não te atrapalha em nada. Mas tem pessoas que já atrapalham. E ela querer ter uma condição melhor de ouvir e tal, e ter que pagar super caro num aparelho, é seletivo, né? Não é todo mundo que com certeza. consegue. Então, mas, assim, gera situações engraçadas também. Não é de todo... Assim, é engraçado, mas é ruim, porque às vezes a gente tem muito aquele negócio, né? Tipo assim, igual eu falei, uma das formas de me adaptar é olhar pra boca da pessoa. E aí isso já me gerou alguns problemas. Tipo assim, pô, tá conversando com uma menina e um rapaz que é a namorada dela. Aí ele começa a falar, fica olhando pra boca dele, tipo assim... Já fica um climinha. Já fica um clima ruim. Boca do meu namorado. Já fica um clima ruim, gente. Então, assim, por favor... Entendam. Vocês que vocês estão ouvindo, vendo isso aqui, porque a gente também tá gravando, é bom deixar claro. Então, assim, se um dia acontecer com você, eu não tô querendo ficar com você. Talvez até queira, não sei, depende. Mas, assim, não tô. Fica só realmente porque eu quero te entender. Eu só preciso te entender, é só isso. Então, assim, fiquem tranquilos. Mas, assim, isso é uma coisa que realmente acontece. Muita gente faz essa leitura labial mesmo para poder
entender e não ficar pedindo para toda hora a Claro. pessoa repetir. Sim. Então, calma, às vezes a pessoa só tá precisando te entender. Nem sempre tem segundas Nem intenções. sempre, né? Às vezes sim, mas nem Às sempre. vezes sim, nem sempre. Enfim, assim, eu acho que isso é muito importante a gente estar falando, porque é muito pouco falado. A gente Sim. não vê lugares falando sobre isso, reportagens falando sobre isso. Eu dificilmente vejo, não sei vocês. Não, também é Mas eu difícil ver. eu acho importante até para conscientizar essa galera mais nova, que tem esse costume de ficar ouvindo fone Sim. altíssimo, O tempo estourando todo o tempo Aham. todo, entendeu? É. É importante para conscientizar de que isso pode gerar um problema de saúde mais Sim, sério, né? e eu acho que Sim. cada vez mais, né? Porque as salas de trabalho, esses ambientes estão cada vez menores e com mais pessoas. É. Então, a gente bota o fone de ouvido Uhum, até para se não- concentrar, né? e para não ouvir as coisas do externo mesmo. Então, assim, esses fones, né? Esses headsets são muito bons, mas tem gente que fica trabalhando com aqueles pequenininhos. Ou esses que não são intra-auriculares, mas são que enfia mesmo Aham, assim, sim, sabe? Mas, cara, isso aí gera um dano. Uhum. Eu acho que a longo prazo muito grande, sabe? Sim. Então, assim, você pode ainda ter a sorte, entre aspas, Uhum. de ser a longo prazo. Mas É. eu não tive a sorte de ser a longo Uhum. prazo. Então, pra mim, foi um dano agressivo logo no Aham. início da minha vida. Sim. Porque você imagina uma criança de 10 anos passar por todo esse processo e tal. É difícil, Assim, no não início dá. até que não me afetou tanto. Mas eu acho que se eu tivesse perdido a quantidade que eu tenho, tipo, que eu tenho hoje, menos 30%, com 10 anos, 10, 11 anos, teria sido algo para mim muito Aham, mais com assustador, certeza, né? Muito mais Com bizarro. certeza. E eu acho que eu já convivo com isso há 17 anos, né? Caramba. Então eu acho que é uma coisa que você vai se acostumando, mas você acaba aceitando com o tempo, mas você não queria ter. Ninguém gosta de ter essas pequenas coisinhas e tal. E principalmente porque a gente sabe que é uma coisa gradativa. Sim. Então, é isso, assim. Festival é uma parada muito complicada para mim. Uhum. Cinema, dependendo do filme, se for um filme de ação, eu tenho que botar um negócio no ouvido, Aham. porque senão dói muito. Uhum. Ainda tem essa questão da É. dor, né? Eu fui no Rock in Rio recentemente, eu fiquei até que próximo ali do palco e chegou uma hora que meu ouvido tava Aham. latejando, absurdo, De dor, né? de dor. E dependendo de como foi e tal, chega até a sangrar. Caramba. Porque danifica Sim, mesmo os sim. vasinhos e Uhum. tal. Então, assim, às vezes tem que andar com um tampãozinho, né? Aham. Praia, piscina também tem essa mesma questão ou não? Cara, não tem, porque eu acho que... Não sei se tem a ver, tá? Mas, Aham. assim, eu sei nadar muito bem. Uhum. Então, acho que eu consigo fechar essa parte do tá, ouvido entendi. e tal. Entendi. Então, não me afeta, não. Mas essas questões de som mesmo, de barulhos, me afetam Tá, muito. sim. Eu perguntei isso porque a minha mãe não consegue, ela não mergulha no mar, ela tem esse medo porque o mar, como ele vem, Sim. caramba, quando entra água no ouvido dela, nossa, fica com É. dor, dá aquela questão, né, assim, no ouvido, e ela fica com muita dor a semana inteira, não consegue. Aí ela acaba evitando entrar no mar por conta disso. É isso que eu tô falando. Eu não sei se tem a ver por eu saber nadar legal. Eu fiz Uhum. natação. Pode ser, pode Meu irmão, ele sempre surfou, então sempre ensinou a mim e pra minha irmã como nadar no mar de verdade e fechar nariz, tudo. Então, assim, Isso ajuda, né? Com isso eu acho que certeza. talvez seja um fator aí Com que eu certeza. consiga ajustar. Mas eu imagino que deve ser É, mó bem difícil, ruim, porque... cara. não vou dizer que nunca aconteceu já de ter também água assim, aí é muito ruim, você fica com aquela sensação horrível, fora a Parece que dor. tem um mar aqui no ouvido. Fora a dor que você fica, né? Então, assim, é muito desconfortável. É desconfortável para as pessoas comuns, né? Quando entra água. Imagina, Então, pra quem gente que tem uma aquela condição, é ainda pior. Real. Isso é muito verdade. Mas assim, é aquilo, né? É continuar cuidando e conviver com isso, né? É bom que não atrapalhe a sua rotina de trabalho, mas tem muita gente que tem esse problema, né? Sim. Enfim, que tem problemas no dia a dia e tal. Você tem mais alguma coisa a falar? Algum alerta, alguma coisa assim? Não, eu acho que eu já contei a minha história, já falei sobre. Eu acho que é isso mesmo, essa questão das pessoas prestarem um pouco mais atenção nas outras, né? Porque nem tudo é sobre elas, né? As pessoas Lógico. têm problemas além dos seus problemas. Sim. E é isso, é só mais empatia mesmo, porque o mundo já está muito difícil, então vamos ser empáticos com as pessoas, Isso aí. Muito bem. né? É isso.
Que bom. Eu gostei muito de falar sobre esse assunto. Eu acho que ele é muito importante ser sim. abordado, pouquíssimo falado. Então, eu acho muito importante a gente, como jovens, né, tá Aham. se... Ter a oportunidade, né, de Exato. falar sobre. Até porque isso não é, muita gente fala, né? Isso não é um problema de velho. Isso é uma coisa que, cara, pode acontecer com Sim, qualquer pessoa, com qualquer qualquer idade. 10 anos. Aham. Então, assim, tem que falar sim. Não é um problema de velho, como dizem, né? As pessoas ignorantes. Isso é uma questão que a gente tem que falar mesmo. Mas vocês também vão ficar velhos, então... Exato. Cuida da sua velhice antes de chegar isso nela, aí, né? isso aí. Isso é importante. Mas é isso, assim, achei muito bom o nosso papo. Acho que a gente conseguiu trocar bastante sobre um assunto que é pouquíssimo falado. Sim. Então, eu acho que foi muito legal. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, é isso, Agradecer mais gente. alguma coisa? Obrigada aí por terem ouvido, assistido esse podcast. Uhum. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não sei se vai ter outros, Quem mas... sabe? Quem sabe? Mas é isso, Obrigado por terem ouvido, por ouvir minha história. E cuidem de vocês. É isso. Obrigada a vocês também por estarem aqui, por terem escutado. A gente conseguiu, né? Falamos um pouquinho, falamos bem. Falamos bem. É isso. Obrigada também, professora Dani. Acho que isso é aí. importante agradecer. Dá a oportunidade de fazer esse alerta. Isso, é legal. É legal, é importante mesmo. Repórter, Isabela Landim. Produção, reportagem e apresentação, Beatriz Ferreira, Isabela Landim e Joyce Guilherme. Edição, Tatiana Cruz. Editora-chefe da Agência UVA, professora Daniela Oliveira. Coordenação de jornalismo, Altair De Rossi.